Fala galera, que saudade que eu tava de vir aqui gravar mais uma receita com vocês pro Alamanda Revista. Kézia, muito obrigado mais uma vez pelo esse convite. Nesse lugar que eu também estava com saudade, maravilhoso no Espaço da Barroco. Agradeço sempre a recepção que nós temos aqui. E viemos para mais uma receita muito clássica, uma receita muito falada. E confesso para vocês que eu escolhi essa receita porque quando eu falo em dar curso de culinária, o que mais me pedem é esse prato, o risoto. Clássico, produção de clássica italiana, um prato muito clássico, com uma cremosidade, um sabor, uma potência de sabor incrível. E o que eu mais gosto no risoto, ele pode ser feito de N sabores, inclusive com agridoce para quem gosta. E no nosso caso, o que eu mais também gosto dessa ideia é que o risoto você pode reaproveitar muita comida. Uma carne assada, por exemplo, que sobrou, você pode cortar e estar utilizando ela. Uma linguiça, hoje eu vou fazer um risoto de linguiça defumada, que já é uma linguiça que nós temos na feira, ela artesanal, caseira, feita de pernil suíno, mas você pode fazer, por exemplo, com a linguiça que você assa no churrasco de domingo, aquela linguiça toscana, que já fica defumada também, e você tem essa possibilidade. Então o risoto, ele te traz N caminhos de você poder fazer o sabor. E essa é uma ideia que nós vamos trazer aqui hoje. Espero que vocês gostem desse prato clássico da Itália, mas que nós demos um toque do nosso regional com esse produto que a gente encontra na feira. Vamos com a gente para a panela. Eu já tenho tudo picado aqui, tudo mais fácil. Seria um pouquinho mais demorado se a gente tivesse que picar, mas eu já tenho aqui cebola, alho, pimenta de cheiro, que eu gosto bastante de estar utilizando. Eu tenho aqui a linguiça, pessoal, que eu só tirei ela da pele e realmente desfiei ela com a mão, então bem simples. O arroz arbóreo, que aqui eu gosto até de falar bastante, o arroz arbóreo é um arroz clássico para se fazer risoto, porque ele tem mais amido e deixa o nosso risoto mais cremoso. Pedro, eu posso fazer com arroz branco tradicional, arroz agulhinha? Pode, pessoal. Ele só fica menos cremoso e cozinha mais rápido. Essa é a diferença. Bacana? Depois eu vou mostrando passo a passo, mas eu já tenho queijo parmesão ralado, um cheirinho verde, vinho branco seco. Vamos para a panela, que é muito fácil. O mais demorado é o tempo de cozimento do arroz. Bacana? Galera, direto para a panela, como eu sempre falo, para começar uma preparação, panela tem que estar bem aquecida. Esse é o meu estilo, quando coloca a manteiga, por exemplo, que é o primeiro ingrediente que nós vamos adicionar, já tem que fazer o tsh, barulhinho clássico de cozimento, certo? Então aqui eu vou adicionar em torno de 1 colher rasa, certo, de manteiga. Aqui, ó, imediatamente ela já vai derretendo, não sei se vocês conseguem ter o barulhinho aí. Enquanto ela vai derretendo, pessoal, por que uma colher de manteiga rasa? Porque o que nós estamos trabalhando, o ingrediente, a linguiça, ela tem uma certa gordura. Então não precisamos exagerar quando a gente vai adicionar, até mesmo porque a própria gordura que ela já tem, já ajuda a gente na preparação, certo? Antes de, Pedro, mas não vai cebola, o alho dourado, como eu quero ainda fritar essa carne, no caso essa linguiça, eu não vou adicionar a cebola e o alho agora. Eu vou adicionar depois quando a linguiça estiver bem frita, beleza? Aqui eu já adicionei a manteiga, deixo ela derreter bem e aquecer bem. A gordura também tem que aquecer bem, a panela aquece bem, vem a gordura, depois a gordura também tem que aquecer bem para a gente entrar com o próximo ingrediente. A manteiga já derretida, pessoal, ela vai ficando com uma cor um pouquinho marronzinha, eu já mostrei também em outra preparação. E agora, ó, a gente vem com a linguiça defumada. Processo de... Olha o barulhinho que faz. Vamos fritar ela bem aqui. Comida, eu sempre falo, principalmente quando eu busco no tostado da panela, você ter a cor, o sabor. Então tem que ter um pouco de paciência. Pedro, mas o fogão dentro do restaurante é bem mais forte do que em casa. Sabe o que muda, pessoal? Só a paciência. No restaurante é um pouco mais rápido. Lógico, você tem produtividade, você precisa que seja mais rápido. Mas em casa, tendo paciência, você não precisa já imediatamente colocar o ingrediente e já vir mexendo. Principalmente quando é carne crua, quanto mais você mexe, mais você vai soltando aquela água e mais demora a começar a dourar isso no fundo da panela. Então o mais interessante é você deixar quieto. Conforme vai grudando, conforme vai tostando, você daí vai mexendo. Bacana?
Galera, a linguiça bem frita, isso vocês podem analisar aqui. E sempre quando vocês forem fazer com qualquer carne, ah Pedro, mas a carne já está assada. Não tem problema, pessoal. Mesmo a carne estando assada, você pode dar uma leve tostada de novo nela na panela, com um pouquinho de manteiga como nós fizemos. Depois dela bem frita, então, o que a gente vai começar a adicionar? A cebola, que eu já tenho a cebola picada aqui. Então, vou adicionar a cebola. Normalmente a panela está bem quente, porque como está bem frito a linguiça, ou no caso a carne que você vai adicionar. O alho picadinho também, a gente já tem o alho picadinho aqui. Vamos estar adicionando ele. Um ingrediente que eu gosto muito e é muito comum na nossa feira, no nosso mercado, a pimenta de cheiro aqui, ela já está picada, mas é muito clássico a gente utilizar na nossa cozinha isso também, esse ingrediente. E aqui novamente, pessoal, nós vamos deixar dar uma leve dourada nesses ingredientes junto com a carne, certo? Eu até ia comentar com vocês, quando é uma linguiça ou uma carne muito gordurosa, você vai perceber que vai ficar um excesso, nesse fritado da carne você vai perceber que vai ficar um excesso de gordura na panela. Se você quiser escorrer esse excesso, bacana. Nesse caso aqui, essa linguiça é uma linguiça pura de pernil, ela não deixou tanta gordura. Então não tem necessidade de fazer isso, tá bom? Galera, eu já tenho aqui a linguiça bem tostada, a cebola, o alho e a pimenta de cheiro colocamos depois, também deixamos ficar bem amarelinha, bem tostada, acho que dá para vocês verem aí no vídeo. E em seguida, agora vem o processo mais importante do cozimento do risoto, o arroz arbóreo, certo? Vou estar colocando ele aqui. Pedro, posso fazer com arroz branco? Como eu falei, com arroz agulhinha? Normal, pessoal, sem problema algum. A única questão é que ele vai cozinhar mais rápido e vai ter menos cremosidade, porque o arroz arbóreo ele tem mais amido, ele dá mais cremosidade para a nossa preparação. Então aqui eu já tenho o arroz, eu só dou uma leve selada aqui, pessoal, não precisa fritar assim como é feito com o arroz branco quando a gente está fazendo, certo? Aqui eu vou vir ó, com o vinho branco. O vinho branco seco, tá? Não é vinho branco suave, vinho branco seco. Posso usar o tinto? Ele dá uma coloração a mais para a preparação. No caso aqui não é a minha intenção. Mas se quiser usar, ele é mais forte, usar um pouquinho menos, certo? E também ele dá uma coloração a mais. Pessoal, eu gosto bastante, mas eu quero usar, eu não quero, o vinho é muito caro, Pedro. O que eu posso estar substituindo? Uma cerveja, pessoal, vai dar um toque alcoólico também, tá? Sem problema algum, e você consegue fazer o seu risoto. Esse processo ajuda muito a soltar esse tostado do fundo da panela, que a gente chama de deglaciar a panela, certo? Então eu vou adicionar ele aqui, ó. Dá para escutar o barulhinho que vai fazendo. A gente mexe um pouco, deixa evaporar um pouco do álcool, do teor alcoólico ali do nosso vinho. E em seguida, como que eu vou cozinhar esse meu arroz? Com água? Não, pessoal, aqui eu tenho um caldo de legumes feito caseiro, certo? Eu vou explicar para vocês como que eu posso ir fazendo, em seguida eu já venho regando esse caldo de legumes, ó. Inclusive eu coloquei a pele da linguiça ali junto do caldo para ajudar a dar o sabor do defumado no nosso caldo também. E aqui a gente vai mexendo, ó. Rega, passando um pouquinho acima do arroz, já tá bom, mexendo sempre, ó, pessoal. Por que mexer sempre? Quanto mais você mexe, mais você vai soltando o amido do arroz. No arroz branco, por exemplo, a gente deixa ele quietinho, né, para cozinhar. Por quê? Para não ficar papa. No caso aqui, a intenção é ficar úmido, é ter cremosidade. Então, por isso que você vai sempre mexer, regando aos poucos esse caldo. Bacana? Pedro, como que eu faço esse caldo? Ele tem industrializado. A gente sabe que tem hoje em dia bastante pó, tablete, que a gente coloca na água e já tem um caldo de legumes pronto. Eu gosto sempre de fazer caseiro. A gente pega cenoura, cebola, se você tiver alho poró ou salsão, se não, pode ser o alho normal, certo, pessoal? Tosta tudo isso na panela com um fio de óleo ou um fio de manteiga.
tosta, igual eu fiz aqui agora com a cebola, certo? Com a cebola e com o alho e com a pimenta de cheiro. E depois vem com água. Coloca a água ali, aquilo vai soltar o fundo da panela e você deixa ali por meia hora, 45 minutos fervendo essa água. Eu coloco folha de cheiro verde também. Se você quer aprender um pouco mais também, vai na nossa página lá do Instagram, @chefpedrobagatoli, que tem lá essa receita postada, fundo de legumes ou caldo de legumes caseiro. Muito simples, fácil e você vai estar agregando sabor para sua preparação. Conforme vai secando, pessoal, o que eu vou fazendo aqui, ó? Regando. Certo? Eu sei que ainda o nosso arroz está bem duro. Qual que é o ponto certo? O ponto que o nosso arroz estiver cozido. Como nós chamamos também de al dente, que não é ele um pouquinho firme, não é totalmente mole, né? O al dente você consegue morder e sentir o grão, não crocante, pessoal, mas ele firme, certo? Pessoal, do cheiro que tá aqui, já tô com vontade de finalizar esse risoto e a gente ir para degustação. De qualquer forma, um detalhe importante é o ponto do arroz, como eu falei, se é o arroz arbóreo ele demora um pouquinho mais, demorou aqui em torno de meia hora, 40 minutos pro cozimento dele, mas se é o arroz branco, você vai ver ali que vai cair isso para 20, 25 minutos no máximo, um arroz normal. Ponto desse arroz, pessoal, se eu cortar ele aqui no meio, eu vou tentar mostrar para vocês aí, ó. Vocês vão ver que ele ainda está branquinho no meio dele aqui, certo? E vocês também provando, dá para ter uma ideia que ele não vai estar crocante, mas você vai ter que morder ele. Ele não pode virar um purê, literalmente um purê. E aqui também dá para vocês analisar que a água, basicamente, o caldo no caso, vai secando, certo? Pessoal, um detalhe, eu não coloquei sal ainda nessa preparação, a linguiça já tem um tanto de sal, certo? Nesse caldo não tem sal também, pessoal, o caldo normalmente é neutro, sem sal. E eu ainda vou adicionar parmesão, então provavelmente nem sal eu preciso colocar nessa preparação, certo? Então aqui o que eu vou vir? Com mais uma colher de manteiga rasa, certo? Tenho aqui uma colher de manteiga para finalizar. Posso desligar o fogo, tá? Ou baixar bem essa temperatura do fogo para que a gente finalize e ele vai ganhando mais cremosidade. Aqui eu venho também com o parmesão, certo, pessoal? O parmesão, risoto, para ser risoto e para levar o nome de risoto tem que ser finalizado com manteiga e queijo parmesão. Ou queijo curado, um queijo que às vezes você tem em casa mais em conta, dá para se utilizar? Dá para utilizar. Não se agrega o mesmo sabor, mas dá para a gente utilizar também. E aqui eu vou colocar esse parmesão dentro da nossa preparação. E por último, eu vou estar usando o cheiro verde aqui, uma cebolinha picada, bem finamente aqui picada, eu vou estar colocando ela na preparação também. E vou mexer e incorporar isso tudo junto no nosso risoto para finalizar ele. Pessoal, vocês vão ver a cremosidade que fica. Lógico, o arroz ajuda, o queijo para finalizar, a manteiga dá o brilho e o sabor. Mas o mais interessante dessa preparação, como eu falei no início, é você poder fazer um reaproveitamento. Ter uma carne, ter uma linguiça, ter um produto que você tem na sua casa, você consegue um frango, por exemplo, um recheio de frango ou um frango desfiado, ou aquele frango caipira que sobrou, você pode desfiar, utilizar aquele molho também nessa preparação, fica maravilhoso. A gente sempre faz isso no restaurante também. E aqui eu estou finalizando o risoto. Eu preciso provar, né, pessoal? Vamos ver se o sal. Particularmente, pessoal, não precisa colocar sal, certo? O próprio sal da linguiça e do queijo parmesão já agregou aqui. E o nosso risoto está pronto. Eu vou montar um prato para vocês verem, mas espero que vocês tenham gostado dessa receita simples. O mais chatinho dela é ficar aqui na beira do fogão mexendo, porque tem que mexer sempre. Quanto mais você mexe, mais você solta o amido do arroz e deixa o seu risoto mais cremoso. E o risoto, uma das grandes características dele, além do sabor, lógico, o brilho, a textura, é você ter um risoto cremoso. Bacana? Vou montar no prato, vou colocar no prato para vocês verem como é que fica.
Galera, risoto finalizado, Kézia fez a degustação, espero que tenha aprovado para conseguir repassar isso para vocês do sabor único que esse risoto deu. E como eu sempre falo, pessoal, o que eu venho aqui não é ensinar apenas uma receita, mas sim um modo de preparo, uma técnica, um jeito de se fazer um prato novo, que vocês podem fazer aí na casa de vocês, como eu falei antes, no sabor que vocês desejar, ou até mesmo no arroz adaptado. Não precisa ser exatamente essa receita, mas a ideia, os ingredientes ali que nós utilizamos, como a gente busca a potência de sabor no dourado da carne, ou depois no dourado da cebola e do alho, esse é o mais importante. Conversem com a gente, podem passar dica aí também para a Kézia. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita no Alamanda Revista. É sempre um prazer estar aqui na Barroco, no Alamanda Revista, fazendo essa receita com essa parceria e levando um sabor novo até a casa de vocês. Um abraço, gente. Muito obrigado.